Olá, tudo bem? Que diferença faz se Jesus de Nazaré batizava ou não? O importante é que não era uma cerimônia para nós, não era uma cerimônia para os gentios, para os que não pertenciam ao judaísmo, à nação de Israel, para os que não eram judeus. Aquela cerimônia era especificamente uma purificação, a lei da imersão, porque eles acreditavam, conforme as leis, sabe lá se foi Deus que deu ou Moisés que criou, a cerimônia de purificação que os judeus praticavam. Então, eles praticavam aquela lei, aquela purificação, para arrependimento do quê? Das transgressões pecadoras, pecaminosas, porque afinal de contas, pecados, 1 João 3,4, era quando algum judeu transgredia uma das leis recebidas de Moisés, por intermédio de Moisés. Eu estou falando isso porque um irmão entrou agora há pouquinho na lista de transmissão e falou que tem essa dúvida. Se Jesus batizava, então não tem nenhuma importância? João capítulo 3, versículo 22 ao 27. Nova Almeida atualizada é o texto que eu estou utilizando. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Se eu colocar aqui no outro texto, as Imaculadas Escrituras, que é um texto israelita, depois disso, Yeshua e Al-Rusha e os seus talmidinhos, discípulos, foram para a terra de Yahodá, onde permaneceram por algum tempo, imergindo as pessoas, praticando a lei da imersão, da purificação. Aí colocaram, claro, isso foi Padres que colocou o nome de batismo, batizado. Então, ora, depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu e com eles era batizado. Aí colocou esse nome de batizado. Eles eram purificados por água e também eles eram imergidos nas águas. Tirou e colocou batizado. E esse batizado vem aí, séculos, está aí, batizado. Ora, João também estava batizando, aqui no texto das Imaculadas, e Yochanan, o imersor, também estava imergindo pessoas em Enahim. Você entende como que é? Depende do texto que você lê. Tudo isso são obras mortas, tudo isso são obras que não tem mais sentido nenhum, porque depois disso veio o batismo na cruz, que Paulo fala em Romanos 6,3, que foi o verdadeiro batismo naqueles dias, e nós que nascemos depois do ano 70, não é 1970, no ano 70, na primeira era cristã, quando o reino espiritual, quando o reino de Cristo foi estabelecido nos espíritos das pessoas, Apocalipse 11, 15 ao 17, e o próprio Cristo estabeleceu o seu templo espiritual nos homens, onde ele mesmo está, Apocalipse 21, 3, nada disso mais tem importância. Nada, tudo isso aqui são palavras para encher linguiça. A verdade é essa. Diferente se era batizado, que os padres colocaram. Agora, claro, isso é muito útil para quê? Para que você do outro lado, se você está atrás disso, se você está acreditando nessas fanfarrices, nessas obras mortas, nessas trevas, então você está atrasado, você está debaixo de maldição. Serve somente para isso. Mas para purificar alguém, para mostrar santidade em alguém, isso não serve mais para absolutamente nada. E também serve para que nós hoje demonstremos a nossa sabedoria espiritual, com discernimento dado por Ele que habita em nós, para passar o entendimento perfeito do entendimento dos Escritos, sem manobras, sem adulteração, sem nada. Então serve também para isso. Então vou ler aqui de novo o versículo 23 de João 3. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas,
e o povo se dirigia para lá e era batizada. 24. Pois João ainda não havia sido preso, João Batista. Não era João, apóstolo do amor. 25. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João Batista e um judeu a respeito da purificação. Olha aqui, por que não colocaram o batismo aqui? Porque eles foram obrigados, os padres foram obrigados a manter a palavra que, com verdadeiro sentido aqui. Aí eu vou ler nessa, toda vez eu esqueço, as Imaculadas Escrituras. Surgiu então uma discussão entre os Talmadim, os discípulos de Iochanan, de João Batista, e Yahude, um judeu, a respeito da cerimônia de purificação. Também está purificação. Deixa eu ver se eu acho outro texto aqui. Talvez é a Bíblia Israelita Judaica Nazarena. Vamos ver como está. Surgiu então uma discussão entre os Talmadim de Iochanan e Yahude, judeu, acerca da purificação. Então é praticamente a mesma coisa. Então veja, a discussão de um judeu com os discípulos de João Batista era porque eles estavam, Jesus e os seus discípulos, sabe lá, está escrito que Jesus batizava, sabe lá se ele batizava, se ele praticava a lei da purificação, se ele imergia os judeus, ou se ele ficava de boa e os seus discípulos ali que praticavam isso. Pode ser Yeshua que fez isso? Claro, porque assim como João tinha autoridade para fazer aquilo, ainda mais Yeshua, ou Jesus de Nazaré. Versículo 26. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. Deixa eu ler na outra Bíblia. E foram ter com Iochanan e disseram a ele: Ravi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, veja que está fazendo imersões e todos vão até ele. Você viu? Aqui no texto da Nova Almeida Atualizada, está batizando. E no texto da Bíblia Israelita Judaica Nazarena, fazendo imersões. Poderia achar outro aqui que estava praticando o quê? A purificação. Tanto faz. Mas a religião acha melhor manter o nome de batismo, porque é algo mais sagrado, né? Mais assim, cheio de floreados. Versículo 27. João Batista respondeu: ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. 28. Vocês mesmos são testemunha que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que é ser um precursor? É alguém que vem antes, né? Que vai à frente daquele. Então, João Batista veio na frente preparar o caminho, porque não estava escrito lá em Malaquias, capítulo 3, versículo do em diante? Não é ali que fala? Que enviarei o meu mensageiro para preparar o caminho? Então, João Batista foi esse que veio preparar o caminho. Para quem? Para o Cristo, para o Deus, o poderoso, fazer aquilo ali. Então, essa discussão que surgiu foi a respeito da lei da purificação. Lei que estava inserida nos 613 mandamentos, preceitos, ordenanças, que foi cravado no alto da cruz, como está em Colossenses capítulo 2, versículo 14, foi cravado. Tudo isso aí foi finalizado. E nesta época, nessa situação, os gentios, os não-judeus, não podiam participar dessas cerimônias. Inclusive em Atos capítulo 10, versículo 44 ao 48, assim está: enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. 46. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse:
será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Você entende? Que os gentios não podiam passar por a lei da imersão, da lei da purificação, ou como os padres colocaram, do batismo? Simples assim. Então, independente se Jesus imergia as pessoas, afundava os judeus na água, jogava água na cabeça dos judeus ou não, independente se era ele, se eram os discípulos, quem fosse, independente. Porque aos gentios não foi dada essa lei, aos gentios não foi dado esse mandamento, aos gentios não foi dada essa obrigação. Ponto final, ponto de exclamação, 3 vezes, ponto final, dízima periódica, ponto, né? Então, que diferença faz se Jesus de Nazaré batizava ou não? O importante é que não era uma cerimônia para nós, os gentios. É simples assim. Passou disso é religiosidade, passou disso é escravidão religiosa, porque afinal de contas, as escravidões dentro desses templos chamados igreja só existe por causa do Velho Testamento, só existe porque os pregadores mentirosos, ladrões, estelionatários e mercenários usam das leis. Tudo que acontecer da cruz para trás é lei, porque Jesus de Nazaré, ou Yeshua e Yehoshua, filho do homem, ele veio para cumprir as leis. Ele veio para cumprir, mas não as obedeceu, mas ele veio para cumprir. Depois da cruz, tudo novidade de vida. E para os gentios, nem antes da cruz e nem depois da cruz, não foi dado nenhuma ordenança para passar por águas, para praticar a lei da purificação ou a lei da imersão, tá bom? Então vou deixar esse breve vídeo para você, espero ter sido útil, e se foi, dê aquele joinha, comenta, compartilha, quebra essa aí, se inscreve aqui, ativa o sininho, e até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.